Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristine Mouta, primeiro-tenente da Marinha do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre funções da literatura, particularmente a área da língua portuguesa de que eu mais gosto. Antes de falar das funções da literatura, nós vamos falar sobre o que é literatura. A palavra literatura vem do latim e significa letra. Latim é uma das línguas que deu origem, é a língua que deu origem à nossa língua portuguesa falada atualmente. E assim como as outras manifestações artísticas, cinema, teatro, dança, música, pintura, a literatura também é uma manifestação artística. Aristóteles, em 384 a 322 a.C., nos deixou a primeira tentativa de definição do que é literatura. Para ele, a literatura é a representação da realidade mediante as palavras. É claro que com o passar do tempo, essa definição ela foi mudando. Mas a literatura nada mais é do que uma manifestação artística que imita a realidade e tem o objetivo de te proporcionar prazer, reflexão, autocrítica, autoconhecimento e conhecimento de uma determinada época da vida de um autor, de um contexto histórico ou de um contexto literário. Agora, grave muito bem esse nome Aristóteles, porque nesta aula nós vamos falar muito sobre ele. Vamos lá. Então, para que haja a função da literatura, nós precisamos compreender os elos aqui que estão em volta desse cerne da literatura. Bom, a obra principal, a primazia da literatura é a obra literária. A obra literária, a produção escrita ou a produção oral, porque nós também temos produção oral. A obra literária é o cerne, é o centro da literatura. Eu também tenho aqui, compartilhando e colaborando com a obra literária, eu tenho o autor, que é quem a produz, né? E esse autor, ele produz para alguém. E esse certo alguém é o leitor. O leitor é quem dá as várias interpretações dessa obra literária, é quem parte da bagagem da sua bagagem de vivência, das suas trocas, da sua vivência, da sua interpretação de mundo, ele faz essa troca com a obra literária. Se eu tenho um leitor, se eu tenho vários leitores, eu tenho um público. E é o público que garante que essa obra ela vai se perpetuar. O futuro dessa obra depende deste público, né, que tem contato com a obra, que gosta ou que não gosta, que acolhe, que recebe ou que rejeita, tá? O público ele é parte principal também nesse elo com a obra literária. Se eu tenho uma obra literária, um autor, um leitor e um público, é porque essa obra literária ela nasceu em um contexto histórico. Ou seja, ela foi produzida em um contexto histórico, em uma determinada época. Ela leva muitas dessas impressões desse contexto histórico. Exemplo, uma das primeiras manifestações literárias que nós vamos estudar é o trovadorismo. É uma manifestação literária da Idade Média. Então, a escrita é muito arcaica, os papéis sociais são totalmente diferentes do que nós encontramos hoje em dia. Então, você vai encontrar nessa obra literária do trovadorismo esse contexto histórico aqui, ó. E se eu tenho um contexto histórico, a reunião dessas obras que foram produzidas nesse contexto histórico me leva a um contexto literário, ou seja, aqueles autores que produziram as obras em determinado contexto histórico, eles vão carregar algumas características. E essas características nós vamos chamar de manifestação literária. Ou seja, dentro de um recorte histórico, aqueles autores produziram determinadas obras que categorizaram ou caracterizaram uma manifestação literária, como
trovadorismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, classicismo, romantismo, realismo, naturalismo. São as diversas manifestações literárias que nós temos em língua portuguesa desde a Idade Média até o modernismo, que vocês vão aprender no terceiro ano do ensino médio. E quais são as funções da literatura, né? Voltando lá para Aristóteles, na Grécia Antiga, esses são termos ainda clássicos e debatidos. A literatura ela tem o objetivo de proporcionar prazer, né? Reflexão, autocrítica, autoconhecimento, conhecimento de um período histórico. Ela tem o objetivo, a função de comunicar, de recriar a realidade, de humanizar o seu leitor, o seu público. Lembrando que, apesar de não ser um documento histórico, mas é um documento que traz as impressões, o recorte histórico de um determinado período. E para isso, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele classificou a literatura em três elos, que é mímese, verossimilhança e catarse. O que é isso, professora? Para Aristóteles, não só para a literatura, tá, gente? Mas para a arte como um todo. Para ele, a arte é a imitação. Toda arte é imitativa. Ela observa a realidade e ela imita a realidade. E a verossimilhança, que é o limite entre a invenção e a imitação. Se eu imito a realidade, eu vou criar a partir da realidade. Isso eu tenho a verossimilhança, ou seja, a arte, ela não é realidade, porque se ela for realidade, ela deixa de ser arte. Ela é verossimilhante, ela se assemelha a, mas não é a realidade. Ela imita, ela aparece, mas ela não é. E qual é o objetivo de imitar, parecer, mas não ser? É promover uma percepção pela dor. Lá na Grécia Antiga, as tragédias que eram encenadas, elas promoviam essa percepção pela dor. Hoje, nos nossos dias, essa percepção vem a partir daquele momento que você entra em contato com uma música, a música te faz lembrar um certo período da vida, um certo alguém, você se emociona, isso é catarse. Ou a partir daquele momento que eu estou assistindo a uma série e a minha personagem está perdendo tal duelo, ou minha personagem saiu de cena e isso me abala porque eu tinha um apego, um apreço por aquela personagem. Isso é catarse. Ou seja, é quando você se envolve na obra, a obra ela te dá alívio, ela te dá prazer, ela te dá uma purificação, ou seja, um autoconhecimento a partir da leitura daquela obra, daquele poema. Eu vou mudar minha percepção de vida, o meu comportamento, a forma que eu olho a vida. Então, isso é catarse. Quando a obra ela te encontra, você que é um leitor, torna-se um público, você compreende a realidade ali das questões humanas e a partir de compreender essa realidade, você muda de comportamento. Então, essas são as funções da literatura, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais na próxima aula sobre os gêneros literários a partir dessa percepção das funções da literatura.